Olá, querida, seja muito bem-vinda a esse vídeo que eu estou fazendo aqui especialmente para você que é mãe de adolescente. Eu também sou mãe, eu sou mãe de duas meninas, a mais nova tem 3 anos e a mais velha tem 23 anos. Se é a primeira vez que você está tendo contato comigo, deixa eu me apresentar. Eu sou Mônica Souza, eu sou mentora de mães e nesse vídeo aqui eu quero trazer 3 ações que são fundamentais para nós mães, para a gente poder orientar as nossas filhas meninas e poder prevenir a agressão contra a mulher, que é um tema que está aí, né, bombando, infelizmente se normalizando a cada dia que se passa, a cada situação que a gente vê. Infelizmente, notícias que antes que chocavam, infelizmente hoje parece que é comum, normal, se vê nas redes, nos jornais, nas notícias. A cada momento vem uma situação, a cada dia parece que acontecem mais coisas. Acontece mesmo, né? Tem acontecido, a gente tem visto, e é por esse motivo que eu tô vindo aqui falar sobre esse tema tão importante e o que nós mães podemos fazer para ajudar as nossas filhas meninas a se protegerem contra a violência contra a mulher. Vamos falar sobre isso? Trouxe aqui um cafezinho pra gente poder tomar juntas. Esse aqui é um novo quadro do meu YouTube que eu tô trazendo pra vocês, Hora do Café, pra gente poder refletir, pra gente poder falar sobre um tema, pra gente poder trazer aqui assuntos relevantes que são importantes para a maternidade. 3 ações que são importantes e que são fundamentais. Primeiro ponto, muitas vezes a gente vem de uma educação que foi guiada e que foi conduzida com a agressividade, porque antigamente esse era a única forma, essa era a tradição, era tradicional, né? Tradicionalmente falando sobre educação, seguia-se uma hierarquia de eu mando e você obedece, e não que essa hierarquia esteja errada. A hierarquia dentro do lar, ela precisa existir. Se não existe uma hierarquia dentro do lar, você está deixando o seu filho crescer num lar disfuncional. Ele não sabe o que é autoridade, ele não sabe o que é respeito, ele não tem parâmetros e valores de família, que antigamente era o normal e que hoje, infelizmente, as famílias estão perdendo. Só que dentro dessa normalidade de ter uma hierarquia dentro do lar, também era normalizado a violência e a agressão para chegar nesse resultado. E é esse ponto que houve uma mudança, houve uma compreensão e um entendimento sobre o que isso causava, né, dentro das famílias, o que isso causava para as pessoas, o que isso a longo prazo tinha como consequência, que é muitas vezes o que acontece um adulto que não tem um autocontrole, um adulto que não sabe lidar com as emoções, nunca teve isso trabalhado quando criança, que era a época de trabalhar. E por que nunca foi trabalhado? Porque dentro do lar, dentro dessa família, não tinha o trabalhar e o desenvolver habilidades. Tinha a agressão como forma, como ferramenta. Então, punia ali, resolvia a curto prazo. A longo prazo, houve aí os prejuízos, o que fez, né, os estudiosos entender o malefício dessa conduta dentro do lar. Então, a primeira ação que você precisa fazer dentro do seu lar é tirar a violência, caso ela tenha, caso ainda exista, como forma de condução e como forma de educação, seja qualquer tipo de agressão, seja violência física, verbal, seja aquela agressividade que às vezes a gente faz, acontece, a gente não é perfeita não, inclusive dependendo do cenário que a gente vive, a carga de horário que a gente tem, o que a gente tem que administrar, se a gente é mãe solo,
várias situações que acontecem e que pode fazer a gente falhar. Sim. Só que não ter isso como padrão é completamente diferente de uma falha que vem acontecer enquanto mãe. Porque o cargo que a mãe tem, o fardo que a mãe carrega é completamente diferente de um relacionamento. Então, relacionamento amoroso, os dois têm que estar preparados para isso. Se eles não estão preparados para se relacionarem, eles precisam primeiro se preparar enquanto indivíduos, enquanto pessoas, para que depois eles possam se relacionar. Eles têm essa opção. Mãe não. Mãe muitas vezes está com uma carga ela está sobrecarregada, ela está no último continue, ela não vai no banheiro, ela tem que fazer comida, ela chega com cada trabalho, ela não tem a opção de ter que lidar com uma criança, então ela realmente perde a cabeça. Mas voltando, é diferente acontecer pontualmente do que o seu filho identificar como um padrão de cuidado. Eu fiz isso porque eu amo você. Então, o que você muda é, eu fiz isso porque eu errei, porque eu estava esgotada. Isso é errado, isso não pode acontecer, isso não é aceitável para eu fazer com você. O que você ensina para o seu filho, ele leva para a vida. Então, lá no relacionamento do seu filho, da sua filha, quando ela estiver se relacionando com alguém se exaltar, mas eu fiz isso porque ciúmes em excesso, eu fiz isso porque eu amo você, para cuidar de você. Ela tem que entender que isso não é forma de cuidado. Ela tem que ter essa percepção. E ela pode ter essa percepção pelo que ela teve de criação dentro de casa, pelo padrão de criação, no qual o padrão de criação nunca foi a violência como ferramenta aceitável. Estou conseguindo explicar bem? Estou conseguindo ser clara? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar a violência como uma ferramenta aceitável. E que se em algum momento isso acontecer no seu lar, trate isso como um erro. Peça desculpas para o seu filho, peça perdão para si, se perdoe. Só que são relacionamentos diferentes, uma carga de uma mãe e uma carga de um relacionamento. Então, isso não pode ser comparado em nível de aceitação para uma repetição dessa situação em um relacionamento. Eu vou falar sobre isso no ponto 3. Ponto 1. Não trate o seu filho de forma agressiva, violenta, seja com palavras, seja com violência física, como se isso fosse algo normal. Não normalize isso dentro do seu lar. Não faça ele crescer com essa compreensão. Se você fizer isso, você já vai estar aí no meio, 50% já concluído, porque ele vai entender que isso é um erro, que isso é errado e que não é normal. O que muitas mulheres hoje em dia, elas justificam o erro, elas justificam a agressão, e é esse ponto que a gente tem que eliminar. Não tem justificativa para um relacionamento homem e mulher, porque ambos têm a opção de sair, ambos têm a opção de tocar no botão, eu preciso me acalmar, eu preciso pausar, e eles precisam ter essa maturidade. Se não tem essa maturidade, não é a hora de namorar, não é a hora de se relacionar, é hora de cuidar de si, para que quando você estiver forte, você consiga se relacionar com alguém. É assim que tem que ser, e é quando você tira a violência, você começa a trabalhar isso com a sua criança, com o seu jovem, e ensinar a ter relacionamentos saudáveis a longo prazo. Primeira ação. Gostou da primeira ação? Críticas à primeira ação? Troca de experiências à primeira ação? Coloca aqui nos comentários. Vamos interagir. Segunda ação. Segunda ação que a mãe, ela precisa fazer, ela precisa ter, ela precisa entrar em ação nesse ponto 2 para você poder ajudar a sua filha a se prevenir de violência contra a mulher. A sua intimidade com a sua criança, com o seu adolescente, é o que vai dar a oportunidade do seu jovem se abrir para você.
do seu jovem contar as coisas para você. É a sua intimidade e a sua conexão com ele. Então, dentro do sistema de educação, eu ensino isso na mentoria Diamond Moments, que é a mentoria para mães e adolescentes. A gente vai ter várias situações no dia. Então, existem situações que são obrigatórias, que é respeito e responsabilidade. Isso não é algo opcional para o seu jovem, dentro do seu lar. Só que conexão e intimidade não é algo obrigatório. É algo que você vai conquistar se você souber o quanto essa conexão ela é valiosa, o quanto isso é uma base, o quanto isso vai fortalecer o vínculo para você conseguir lidar muito mais, de forma muito mais fluida, quando os desafios de falta de respeito, falta de responsabilidade vierem, porque eles vão vir, faz parte, mas você tendo a conexão aliada na educação, você vai ter uma base para você conduzir, né, com um diferencial, e a conexão e a intimidade vai proporcionar ao seu jovem a trazer para você assuntos que ele poderia não trazer como opção, que é o que eu estou falando. Ele respeitar você é opcional? Não. Ele ter responsabilidade é opcional? Não. Agora, ele trazer assuntos da intimidade dele para você, isso é obrigatório? Não. Isso é opcional. Tá gravando? Tá gravando. Então, quando a gente está falando de algo que é opcional, a gente vai conquistar, a gente vai ter, né, se a gente tiver sabedoria para conquistar isso. Então, se você não tem intimidade e conexão com o seu jovem, ele não traz para você as questões que acontecem com ele na intimidade, e você não tem a oportunidade de ajudá-lo a amadurecer o que está acontecendo. O seu jovem vai contar para quem? Para a amiguinha que tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, que é tão imatura quanto, às vezes pode ajudar, pode ter uma conversa acolhedora, pode dar alguns insights ali que sejam importantes, mas não se compara a sua maturidade, não se compara a sua experiência, não se compara a você, é completamente diferente. Então, quando você tem essa oportunidade, isso é um ouro na vida do seu filho. Ação 2, preservar a intimidade e a conexão com as suas filhas, para que você possa ter a oportunidade de falar sobre esses assuntos íntimos e orientar a sua filha. Você tem intimidade com a sua filha? Tá gostando? Aqui, ó, esse canal tá inaugurando. Esse aqui é o vídeo 1 do canal. Curte o canal para você poder receber mais conteúdos como esse. Vamos caminhar juntas. Mande aqui nos comentários sugestões de temas que você gostaria de assistir. Mas para esse momento aqui, já curte o canal. Coloca aí, se inscreva no canal. Curte o vídeo. Se você está achando esse conteúdo relevante, quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para outras mães e a gente consegue entregar conteúdos de valor. Então, se você está vendo valor, quando você clica aqui, você está ajudando outras mães a também terem acesso a esse conteúdo. E eu também vou saber que eu trouxe um conteúdo de valor para você. Inclusive, faça o cumprimento das 3 ações aqui do YouTube. Se inscreva, curta o vídeo e coloque um comentário. Coloque um emoji, coloque uma frase, coloque uma troca de experiência, faça algum comentário, porque isso vai fazer com que o YouTube realmente entenda que é um conteúdo de valor e possa entregar aí cada vez mais para outras mães e eu também entender que fez sentido para você, tá? Ação 3, terceira ação, essa aqui é uma das mais importantes. Quando você tem ali a intimidade com o seu filho, conexão com o seu filho, você vai ter a oportunidade de conversar sobre assuntos que são bem sensíveis, né? E dentro desse assunto é muito importante você ter a cultura dentro do seu lar,
do excesso da prevenção, nesse caso, contra a agressão à mulher. A sua filha, ela tem que crescer com isso dentro dela. É melhor pecar pelo excesso do que você ter que viver uma experiência do que a gente vê por aí. É melhor prevenir do que remediar. E existem situações que, infelizmente, não vai ter como remediar. E é justamente essa questão. Por não ter como remediar em algumas situações, é melhor o seu filho ter o excesso da prevenção do que ele ter que passar por situações do que a gente tem visto por aí. E como que a sua filha ela vai carregar isso dentro dela? Você precisa falar com ela, você precisa ter essa cultura dentro do seu lar, no sentido de, quando a sua filha começa a se relacionar com namoradinhos, ter um relacionamento ali, começa a se envolver nesse nível, ela tem que ter um entendimento que não é normal e não tem, você não tem que manter o desculpa, eu perdi a cabeça. Desculpa, eu fiz isso por causa disso. Desculpa, você que fez eu fazer isso. O isso, ele não pode ter uma justificativa. Ao menor sinal de agressão, de violência, ao menor sinal, tem que ter a cultura. É melhor correr do que pagar para ver. Ela pode estar correndo de alguém que realmente só perdeu a cabeça momentaneamente? Pode. Mas é melhor prevenir pelo excesso do que depois não ter nem como remediar. Quando você tem a cultura da prevenção pelo excesso, ela já começa a se relacionar falando sobre isso. Isso aqui, eu não aceito não. Olha, isso aqui não pode acontecer. Porque isso aqui não é justificável. Deu um empurrão. Isso não tem justificativa. Isso diz sobre o que a pessoa é capaz de fazer. Porque a sua filha, ela precisa entender que existem homens que vão ficar estressados, aborrecidos, podem até levar um pouquinho a voz, ambos naquela troca momentânea, normal do ser humano, e de você, mas eu não estou falando que é isso, eu também não estou falando que é isso, mas você está me falando errado, e é aquela coisa que é normal do ser humano. Eu sei que assim, e ele vai sempre no mesmo ritmo, e se não for assim, não é perfeito. Não. Relacionamento, em algum momento, vai ter uma conversa mais quente, normal. E a gente que é mulher, a gente sabe o que é normal, a gente sente isso, a gente sente. E a gente vai saber o que fugiu. A gente vai saber o que foi fora. Ele saiu do limite. E são pequenas coisas, tá? É sobre esses pequenos detalhes. Porque os relacionamentos que são ruins, eles não começam mostrando tudo que é ruim. Eles começam com pequenos sinais e que a gente vai escolhendo desculpar, a gente vai escolhendo justificar, a gente vai escolhendo não querer perceber o que está acontecendo. E isso deve tanto ser uma orientação para a sua filha, ao menor sinal, saia desse relacionamento. Se dê a oportunidade de estar com homens que vão agir diferente nessa situação. Existem vários homens, você vai escolher quem é o agressivo, quem é o violento e quem é o passivo, quem é o tranquilo, quem vai preferir esfriar a cabeça, você que vai escolher.
Então, quando você fala sobre isso, significa que de fato ela vai escolher isso ou vai agir exatamente como você vai falar? Não, quem dera. Mas quando já existe uma cultura da prevenção em excesso, isso já entra em questão dentro de casa como uma questão para conversar, para observar como ele trata ela, como você aceita que o que acontece ali está sendo visível, e você vai ter essa cultura dentro de casa como proteção para você poder conversar com a sua filha, para você poder amadurecer esse assunto com ela. Quando não existe nenhuma cultura, quando não existe nenhum padrão dentro de casa, esse assunto ele fica perdido. Isso nunca foi falado, isso nunca foi abordado, diferente quando existe. Então, o que a gente quer fazer aqui é trazer uma possibilidade a mais dentro do lar, dentro da nossa condução como mãe, porque o que a gente quer no final das contas é ajudar as nossas filhas a amadurecer. Porque quando as nossas filhas amadurecem e elas têm uma compreensão por elas tomam as atitudes por elas. E é nesse ponto que a gente quer chegar, com que as nossas filhas sejam capazes de tomar decisões por elas e não porque alguém manda. A mãe mandou, a mãe proibiu, a mãe falou, ela fez obrigada. Isso não tem valor na vida do seu filho. O que tem valor na vida do seu filho é você conseguir lapidar o seu filho, é você conseguir polir o seu filho, para sua filha, para o seu filho, para eles brilharem como um diamante. Por si mesma, fazer boas escolhas. Por si mesma, aceitar que é inadmissível. E nesse ponto 3 aqui, um fator que é importante é que não é só você falar, é você viver isso também enquanto mulher. Porque não adianta você falar e você não viver. Ao ponto que às vezes você nem fala nada e só o fato de você viver isso como mulher nos seus próprios relacionamentos, a sua filha leva você como um exemplo, querendo ou não. Isso é inconsciente, isso é involuntário. Então, a cultura da prevenção ao extremo, né, o exagero, é melhor pecar pelo excesso, comece por si, se cuidando, se amando, tendo a proteção de quem está do seu lado, para que você possa ser um exemplo, não só para ela, mas um exemplo de ter a experiência de viver um bom relacionamento, ter a experiência de ter um bom companheiro. Isso é possível. Se por acaso você não vive isso, ligue o alerta, comece a fazer suas próprias observações, em qual direção você está e em qual direção você pode alinhar para você poder ter mais qualidade nessa vida, que é a única que a gente tem. Gostou do conteúdo? Não curtiu ainda? Ficou até o final? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário. Essas trocas que a gente vai começar a ter aqui nos comentários é que vai fazer aqui dessa comunidade um conteúdo rico, né? De troca de experiências, relatos, e eu vou ter aqui a oportunidade de estar trocando experiência com um número maior de mães. Beijo, beijo e até!